Senhores, eu tinha comentado com vocês que a gente já está entrando nessa outra parte que coincide muito com a disciplina que o Davidson está dando para vocês, tá certo? Aí a gente nota a importância dessa tecnologia da informação para os processos e atividades de estoque que a gente tem, tá? Tecnologia da informação, como todo mundo sabe, é uma área também de conhecimento, muito relacionada com programação, hardware, softwares, internet, coisas do tipo, programas, né? E ela tem sido amplamente utilizada por várias outras áreas de conhecimento, tá certo? Então, a logística não seria diferente. Hoje, todas essas informações que nós recebemos, elas são cruciais para as atividades logísticas. Quantos de vocês já não fizeram um pedido pela internet, aí tiveram que botar o endereço, escolher o modelo, a quantidade, verificar o preço, a forma de pagamento, todas essas informações são processadas e elas vão chegar lá na frente, né? Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos. Os caras vão dar uma olhada em todas as informações que você solicitou, né? Vão separar aquele produto, vão encaminhar para você. Esse produto vai chegar até a sua casa, então tem todo um processamento, né? Tem toda uma quantidade de informações até isso chegar na tua casa. E hoje isso só é possível, certo, com a utilização desta tecnologia da informação que nós conhecemos, tá certo? A chamada TI, né? Da informação. Então, é interessante que vocês entendam essa área como uma ferramenta de auxílio nos processos de atividades logísticas, tá? É bom ter internet? Demais. É bom ter aplicativo, programa, show de bola. Só que a gente precisa entender que ela deve ser utilizada como uma ferramenta de auxílio, certo? Nem sempre eu vou ter ela me ajudando em todos os processos, tá bom? E isso deve ficar bem claro. Acredito que o Davidson ele também tenha falado muito dessa questão ah, desse processamento de informações através da tecnologia da informação, tá certo? Então, constantemente, ela leva em consideração esses pontos aqui. Coleto dados, na verdade, processo esses dados todos, armazeno esses dados, transmito essas informações. Então, a gente tem todo um processo, né, como eu até exemplifiquei para vocês, até que as coisas cheguem bonitinho na casa de cada um, tá certo? Então, ela passa muito por essa coleta de informações. Então, o momento que a gente vive em se falando de fake news o tempo todo, em se falando de excesso de coisas pela internet, eles podem me atrapalhar dentro das minhas atividades, dentro das empresas, tá certo? Mesma pergunta que eu fiz anteriormente, vou perguntar aqui para vocês. Todo mundo sabe o que é um CEP e um CPF? O Sim, eu sei, né? que é um CEP, Isabelle? Ah, não sei explicar, não. Significado não sei, só de CPF. Pronto. Eu sei que é tipo o número para Ah, identificar a cidade. É isso que eu sei de pronto, CEP. E CPF é o número para identificar a pessoa física, no caso a pronto. gente. Basicamente isso. Então, a gente, como logística, vai usar os dois, tá? O CPF para identificar o meu cliente físico, coisa do tipo, e um CEP para fazer uma entrega em uma determinada região, coisa do tipo. São informações que nós temos, tá? Endereço de e-mail e endereço, todo mundo sabe o que é? Sabe, não sabe? Sim. Teve gente Endereço que de e-mail, endereço de quê? endereço e endereço de e-mail. Ah, tá, sei. Ia falar, Ellen, pode falar. Não, professor. É,
Não está saindo o áudio. Mas tu interrompe, né? Na hora que voltar, tu interrompe. Então, a gente teve N situações de pessoas que confundiram e-mail ou endereço de e-mail com o endereço da casa. Então, tinha essas situações que a gente acaba achando que são muito comuns hoje em dia, mas ainda tem muita gente que confunde, né? Que acaba não tendo essa dimensão do que é. Então, por isso que a gente precisa entender também esses pontos. Eu sempre sugiro, quando a gente chega nesse momento, né, já que vocês também já estão já com um pé fora já da escola praticamente, né, de reforçar esses cursos, né, do pacote Office, por exemplo, aprender, né, a lidar mais com Word, com Excel, com PowerPoint, né, com as planilhas que a gente tem no Excel. Então, quando vocês chegarem lá fora, vocês vão ter que utilizar isso, né? Ainda que você vá direto para a faculdade, mas um dado momento você vai para o mercado de trabalho. Então, é necessário. Aí a gente utiliza essas tecnologias, né, ao nosso favor, né, como elementos que nos auxiliam. E isso vocês vão ver com o tempo que faz muito sentido. Então, são tangíveis, celulares, computadores multifuncionais, né? E temos os softwares, né? Que é essa parte dos sistemas operacionais, os aplicativos. Então, são coisas que a gente utiliza aí todo dia, tá certo? Então, eles acabam sendo esses olhos e ouvidos, né, da tecnologia da informação. Eles que trazem essas informações diárias para nós, tá certo? E nós temos que entender que esse fluxo de informação, que antigamente era muito feito com papel, né, já teve uma diminuída, ele tinha algumas desvantagens, tá bom? E aí a gente vê a importância de aplicar a tecnologia em determinadas situações, certo? Quando eu utilizo muito essa documentação em papel, eu acabo aumentando custos, tá certo? Porque tem que ficar comprando papel o tempo todo, imprimindo o tempo todo, tá certo? Eu diminuo um pouco essa velocidade operacional também, porque o cara sai correndo com papel para cima e para baixo, perde papel, amassa papel, coisa do tipo, também não dá certo. E a gente acaba tendo certas perdas no mercado também de atuação. Então, quem já trabalha mais otimizado, né, dentro desse processo, acaba não preferindo voltar, né, a utilizar o papel. Não que a gente não possa usar um pouquinho, né, uns pontos, tá? Mas como antigamente a gente já não tem mais esse exagero todo. Então, a gente tem uma figura, né, que ela basicamente tem mostrado como estão sendo esses processos hoje em dia dentro da logística. Antigamente, se a gente fosse pegar, até hoje a gente tem, lógico, se a gente fosse pegar um ambiente logístico, a gente teria pessoas operando essas máquinas, né, um pátio cheio delas movimentando, continuaria tendo esse rapaz aqui responsável pelo processamento de pedidos e esses caras que geralmente fazem a entrega. Hoje, nessa logística 4.0, a gente já tem mais máquinas e menos pessoas, tá? O cara do processamento de pedidos, ele continua, só que ele já manda os comandos, né, de uma forma online para as próprias máquinas. Essas máquinas começam a operar de uma forma mais autônoma do que antigamente. Esses caras ainda continuam fazendo as suas entregas, mas, não sei, no futuro, mais para vocês do que para mim, nós teremos realmente essas entregas também mais autônomas, né? Drones, robôs, né? Coisas do tipo funcionando. Então, notem que ela tem avançado, a tecnologia da informação, cada vez mais nesses processos, tá? É claro que nem todas ainda enxergam isso como uma coisa boa, mas as que já empregam estão investindo cada vez mais nisso, tá? Então, a gente vai ter vários centros de distribuição que já utilizam mais máquinas do que pessoas. E isso tudo vai refletir dentro dessa cadeia logística que a gente tem, certo? Então, se eu for analisar da matéria-prima ao cliente final, eu tenho tecnologia da informação aplicada, eu tenho máquinas atuando, tá certo? E todas conectadas
via internet e coisas do tipo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Ellen. Tá bom, não te preocupa não. Eu passo por isso também. Então, nós vamos ter todo esse reflexo realmente dentro da cadeia logística, certo? Então, o produto que você compra, se você investigar um pouco, né, você vai ver todas essas etapas aí. Então, eu vou comprar um pacote de arroz, por exemplo, no supermercado, tem toda uma tecnologia empregada para esse arroz chegar até na minha residência. Então, quem está colhendo esse arroz é uma pessoa, é uma máquina, o processamento é feito por máquinas, a compra, né, nos mercados você utiliza também a internet. Notem que nos pacotes de alimentos, de um modo geral, a gente tem um código de barras ou tem um QR Code. Então, a gente tem toda uma tecnologia empregada até num saco de arroz, um pacote de biscoito, até chegar na residência, tá certo? E isso vai aumentando a cada dia, tá certo? Então, os senhores que pretendem trabalhar com esta logística precisam entender o valor da informação para essas situações, certo? As informações, elas precisam, devem ser precisas, corretas. Quem ainda utiliza fake news, quem ainda brinca com fake news, isso em algum momento pode lhe atrapalhar, tá certo? Então, não acredite em tudo que passa na televisão ou na internet, sem você comprovar isso antes, tá bom? Então, ambiente de trabalho, eu preciso de informações precisas, válidas, tá certo? Outros pontos de informação que eu também preciso, elas precisam ser acessíveis, tá? E em tempo real. Temos uma internet tão presente, mas às vezes olhamos a primeira coisa que aparece, tá? Antigamente o cara tinha que procurar em 50 livros para ver se aquela informação procedia. Hoje você pode ter uma série de fontes confiáveis e acaba não utilizando. Por que não no meu ambiente de trabalho também? Vou lá, vou pesquisar, vou verificar, falar com as pessoas, ver se de fato tudo isso está acontecendo, tá certo? E informações precisam ser úteis. A gente também passa por um momento de muito besterol, tem muita coisa inútil, coisa que a gente acaba não tendo necessidade de ter, né? Elas acabam sendo inúteis para a gente, tá? Então, vamos lá, não se ofendam se eu falar isso. Ah, o youtuber fulano de tal fez não sei o quê. Para mim, não é uma informação útil, não é válida, tá? Ah, o influenciador social, não sei, para mim também não é algo válido, né? Então a gente acaba crivando. Vamos verificar o que de fato é ou não essencial dentro desse processo, tá certo? Então, uma tecnologia da informação bem estruturada no teu ambiente de trabalho, ela pode trazer inúmeros benefícios, tá? Um deles, redução do valor de estoque. Como assim, Alisson? Lembram que várias empresas ainda trabalham com estoques muito grandes, tá? Eu posso trabalhar com um estoque mais enxuto, tá? Eu posso solicitar para uma outra empresa, ela manda para mim, eu mando para o cliente. Então, eu diminuo esse valor. Essa redução também de falta de material, eu posso ter tudo no momento certo, na hora certa, tá certo? Melhoria do nível de serviço. Elementos mais automatizados, eles te ajudam um pouco mais nesse processo do que a gente ter esse lado mais manual, tá? Melhoria de atendimento ao cliente. O cliente também, que é muito tecnológico, ele acaba preferindo isso. Então, melhora os níveis de atendimento, tá? Aumento da eficiência operacional. Então, a galera que está lá no meu galpão, trabalhando, está recebendo os pedidos, está se movimentando, está fazendo uma coisa bem mais eficiente, ótimo. A eficiência operacional que eu queria. Redução do tempo de inventário. E a Ellen tinha até perguntado naquela época, na aula passada, tem algum aplicativo, tem algum programa? Podemos ter alguns, né? Como eu falei, nem todas trabalham, mas quem tiver seu sistema, suas planilhas bem organizadas, consegue reduzir esse tempo de inventário, tá?
Você pode passar a fazer inventário durante 2 dias, um dia, uma semana, né, dependendo do tamanho do teu estoque, até mais. Rastreabilidade de frota. Hoje, se a carga ela tiver algum problema, alguém tentar assaltar ou coisa do tipo, eu posso estar rastreando isso também, tá? Graças à tecnologia. Planejamento de rotas. Alisson, tem uma frota de caminhões, eu tenho que fazer uma entrega, então o cara vai bem aqui no GPS, tá? Que é uma das tecnologias que a gente emprega, vai aqui no GPS, verifica a melhor rota, os melhores caminhos, passa aqui para o motorista, fulano, a rota é essa, aí fulano vai lá rapidinho, entregou, tá certo? E cumprimento dos prazos de entrega também por conta dessa velocidade. Então, notem que são todos elementos que vão auxiliar o desempenho da atividade logística, tá? Não é uma dependência, é um auxílio. Se eu tiver tudo muito bem estruturado, poxa, show de bola, consigo realizar todas as atividades da melhor forma possível, certo? Alguma dúvida, senhores? Senhores Não. e senhoras? Não? Show? Não. Pronto. Então, a gente entende esse primeiro momento de tecnologia dessa informação. Eu acredito que nesse mapa de vocês, nesse último, eu estava falando em planilha, né? Eu acho que foi esse que eu falei agora. Contagem de Foi. estoque? Foi, né? Sim. A lógica. Fala, Isabelle. Isabelle? Oi. Tinha falado? Não, só tinha dito que era o coisa lá do mapa. Da planilha, né? Isso. Então, qual é a lógica de vocês trabalharem planilha agora e contagem do estoque da casa de vocês, mínimo que seja? É começar a se habituar de uma forma prática com isso, tá? Você acaba aprendendo algo que pode ser utilizado dentro da sua residência e fora, quando for trabalhar em algum outro lugar com atividades logísticas, tá certo? Então, você vai entender que estamos falando de produtos e não de marcas, certo? O Alisson está pedindo um achocolatado. Alisson, tem um Nescau em casa. Nescau é marca, tá? O que Alisson quer é o achocolatado. Alisson não quer arroz painho. Alisson quer arroz, tá? Então, arroz, feijão, macarrão, macarrão instantâneo, óleo, lata de sardinha, certo? Então, o que você conseguir identificar o preço unitário desse elemento, tá certo? Então, vamos pegar lá um arroz, ele está custando R$ 5. Só que eu tenho 3 pacotes em casa, então vou colocar bem aqui, pô, são 3, R$ 15. Beleza. No final, eu faço o somatório de todo o meu valor e vejo quanto eu tenho em relação a valores, né, dentro da minha casa. Então, como eu estava dizendo, se a gente tivesse no presencial, a gente trabalharia isso de uma forma bem mais ampla, tá certo? Quem quiser fazer mais, quem quiser pesquisar mais produtos, fazer isso não tem problema nenhum, tá certo? Até te auxilia melhor nessa atividade, tá certo? Dúvidas, senhores? Alguma dúvida? Tudo ok? Sim? Não? Aproveitem, que é nosso último período. Tudo Meu ok. Deus, eu tinha esquecido disso. Aí você técnica vai terminar. Ba- Base técnica encerra para vocês. Depois só pós-médio.
Aí a gente não sabe quem vai estar. Mas é isto. Senhores, então, por hoje ficamos por aqui, tá certo? Iniciamos com essa parte de tecnologia da informação. Na próxima aula a gente já começa a ver alguns programas que são mais utilizados, tá certo? Para a gente ter uma noção do que é, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, não me mandem agora elas, só no final quando eu solicitar. Coloquem o nome de vocês e a presença, por favor. Ellen, tem. Teve até uma conversa ontem, eu acho que da gestão, a gestão estava conversando com o reitor, e eles estão tratando isso, né? Porque tem que verificar também com o município, né? Os municípios, né? Bacabeira, com Santa Rita, Rosário, verificar as possibilidades de todo mundo, mas eu não vou dizer que não, pode ser que exista sim, né? Tem gente que eu acho que já está torcendo para voltar agora em junho, né? Eu não sei se vai acontecer, mas vocês vão ficar avisados. Não se preocupem em relação a isso. Vocês vão se abraçar uma última vez.